Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras molhadas de Presidente Prudente no interior de São Paulo. E esse é mais um episódio do Fotografia e Música, um canal que fala de duas coisas completamente diferentes, fotografia e de música. E hoje é música, a gente vai falar de música nesse vídeo. Hoje é o tão aguardado e tão prometido vídeo sobre caixa de som. A gente volta daqui a pouco, depois da vinheta. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Olha só, comemorando a marca de 314 inscritos no canal. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram, muito obrigado a todos vocês que curtem os vídeos. Gostaria de pedir para você já curtir esse vídeo agora, se inscrever no canal novo, ajuda a gente aí a bater papo, a conversar sobre música, colecionismo, tanta coisa bacana que a gente pode conversar aqui nesse canal. Dois avisos só antes da gente começar, e esse vai ser um vídeo um pouco mais longo, já vou avisando para vocês. Primeiro aviso, eu voltei a publicar o áudio dos vídeos no canal de podcast do Spotify. Né? Então eu tenho um canal no Spotify de podcast de áudio, somente de áudio, e eu vou publicar os episódios que não necessitam de exemplo visual, né? Então, por exemplo, estou querendo fazer um review de uma vitrola da Ravel que eu tenho aqui. Então, esse eu não vou publicar no podcast de áudio, porque necessita do visual, né? Para mostrar o que eu estou falando. Mas os episódios que só o áudio já resolve, que a gente já consegue conversar, eu vou publicar lá no meu podcast, que também chama Fotografia e Música. Então, se você não tem tempo de assistir o vídeo do YouTube, e você quer ouvir o áudio lá no canal de podcast do Spotify, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever, ou você só entra lá no Spotify ou qualquer agregador de podcast, pode ser no Google Podcast, bem, o Google Podcast está sendo encerrado agora, né? Não vai mais existir. Mas você pode entrar em qualquer agregador de podcast, digitar Fotografia e Música, e muito provavelmente é o meu canal que vai aparecer, você pode se inscrever, ou lá no Spotify, procurar por Fotografia e Música, mas vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira entrar no canal, né, na página do podcast lá no Spotify e fazer a sua inscrição, beleza? O segundo é que a gente vai voltar a ter vídeo de fotografia aqui. Por quê? Olha só, eu tinha um canal de fotografia muito antigo, que é basicamente voltado para responder dúvida de fotografia para meus alunos. E eu, quando abri esse canal aqui, coisa nova, tal, falei, vou misturar os dois temas. Então eu vou lançar um vídeo de música, um vídeo de fotografia, um vídeo de música, um vídeo de fotografia. E eu percebi que os vídeos de fotografia tinham muito pouca visualização. Fiz algumas pesquisas e eu percebi que o YouTube tem dificuldade de entregar temas diferentes para públicos diferentes em um canal. Então, por exemplo, os vídeos de música, de colecionismo, têm muito mais visualização do que os vídeos de fotografia. Não me importo. Comecei a chegar à conclusão que eu não me importo. Vou continuar publicando os vídeos de fotografia aqui. Tem lá uma playlist só de vídeos de fotografia. Tem 3 por enquanto. Essa semana eu vou publicar mais um, que eu já vou gravar depois desse. Toda semana a gente vai ter um vídeo de música e um vídeo de fotografia. Enquanto eu aguentar. Enquanto eu não travar. Então, por enquanto, vai funcionar desse jeito. E eu criei uma playlist aqui no canal, porque eu tenho já alguns vídeos que falam sobre ouvir música, né? Questão de aparelho, questão de amplificador, sabe? Não é só a mídia, né? Não é só o CD, não é só o vinil, não é só a fita cassete. Onde que eu vou ouvir isso aí? Porque eu acho que é parte importante, né? Se a gente coleciona mídia física, a gente quer ouvir essa mídia física com qualidade. Eu não entendo, por exemplo, pessoas que colecionam CD e ouvem no computador, com aquelas caixinhas pequenas de computador. Eu não estou vendo vantagem ali, porque você não está extraindo da sua mídia física a qualidade que ela pode te entregar. Então eu acho que é interessante você ter uma aparelhagem de som para ouvir isso daí. E eu sei que a aparelhagem de som é caro. Então eu tenho ali, as minhas dicas são para você ouvir música gastando pouco. Então já tem 3 vídeos lá nessa playlist. Tem um vídeo onde eu mostro a minha aparelhagem de som. Tem um vídeo onde eu faço ali uma introdução do que você precisa para começar a ouvir música de qualidade. Eu falei de amplificador, falei de toca-disco, falei de CD player,
mas eu não falei de caixa de som, porque eu queria fazer um vídeo só sobre isso. E eu tenho um vídeo fazendo uma comparação entre aparelhos de CD e Blu-ray players, né? Pô, e aí, não tem mais, a gente não acha mais CD player para comprar no Brasil. Será que eu posso comprar um aparelho de Blu-ray? Então eu falo dessa comparação entre esses dois tipos de aparelho. E esse é o próximo vídeo que vai entrar nessa playlist falando de caixa de som. E eu espero poder fazer outros, né? Eu não sou uma pessoa como os YouTubers americanos que tem essas aparelhagens para serem testadas, né? O pessoal toda semana recebe alguma coisa para testar. Ou eles compram, porque tem muito amplificador, tem muita caixa de som, tem muita CD player e DVD player, Blu-ray player, por preço muito acessível nos Estados Unidos. Pra gente que ganha em real, olha o preço da Amazon americana, já acha que é um preço bacana. Imagina para um americano que ganha $1.400 por semana, né, o salário mínimo dos caras. É muito mais fácil para eles comprar do que pra gente. Então eu não vou conseguir fazer review. Eu vou conseguir brincar com o que eu tenho, eu vou conseguir mostrar o que eu tenho. Ou a gente pode fazer análise de lançamento, vendo só as especificações do aparelho. É chato? Às vezes é chato, mas quem sabe é interessante, né? Então, vamos falar de caixa de som agora. Olha, caixa de som eu acho que é um problema para nós, brasileiros, né? Eu procurei e não achei caixas de som acessíveis, cara. Vai ter 1 ou 2 exemplos só. Eu não achei caixa de som acessível. Mas você tem que pensar que a caixa de som, se você tratar ela bem, é um investimento a longo prazo. Né? Por exemplo, as caixas de som que eu tenho hoje, que eu vou mostrar daqui a pouco, eu tenho elas há 5 anos já. As primeiras caixas de som de qualidade que eu comprei duraram 10 anos na minha mão. E não é que elas quebraram, eu vendi elas para comprar as que eu tenho hoje. Então é um investimento a longo prazo. Então, se é um investimento a longo prazo, às vezes vale a pena a gente pagar um pouco mais caro e ter um produto de qualidade aqui. Eu vou dar algumas opções para vocês, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender. Existem subdivisões em caixa de som. A primeira subdivisão que eu vou colocar para vocês é que a gente tem caixas de som ativa e a gente tem caixas de som passivas. O que isso quer dizer? A caixa de som ativa, ela tem já um amplificador dentro, onde você só coloca o seu reprodutor de mídia. Pode ser, hoje, né, tem sabe aquelas caixinhas de som Bluetooth? Então, são caixas de som ativa. Por quê? Porque ela já tem um amplificador interno. Você vai conectar o seu celular ou outra fonte de reprodução através de Bluetooth. A gente tem aqueles amplificadores que você toca guitarra, né? Ele já vem com um amplificador em cima onde você pluga a sua guitarra e tem um falante onde vai sair o som do seu instrumento. São caixas de som ativas. E também tem caixas de som ativa domésticas, para você usar no seu aparelho de som. E a gente tem as caixas de som passivas. São as caixas de som normais que a gente conhece. Elas necessitam serem ligadas num amplificador. Elas necessitam serem ligadas num receiver. Elas precisam estar ligadas num microsystem ou num 3-in-1. Né? São aquelas caixas de som mais tradicionais. Então, dentro dela só tem os alto-falantes e você tem que colocar ela em uma fonte de reprodução. Um amplificador, receiver, microsystem. Aí vai de você, o que você vai usar. Existe uma opção no Brasil de caixas de som ativas que são muito bacanas. Eu estou falando da Microlab B72. É uma caixa de 24 watts RMS. São 2 caixas de som. Uma delas tem um amplificador interno, onde você pode ligar. Vocês estão vendo aqui o desenho aqui, ó, a parte de trás dela. Ela tem 2 entradas de som RCA e ela tem do lado uma entrada P2. Ou seja, você pode ligar o seu computador nela. Na realidade, elas são o que a gente chama de monitor de áudio. Monitor de áudio é aquela caixa de som bacana onde você ouve o som, você está editando o som, você precisa de uma qualidade interessante para ver o que está acontecendo, você não quer usar fone de ouvido, você quer usar nas caixas de som. É isso. E a Microlab B72 de 24 watts, ela hoje no Mercado Livre está custando R$ 449. São R$ 450 numa caixa de som que é muito bacana, que é muito interessante. Eu já vi ela funcionando
e eu tenho vontade de ter ela aqui no computador, do lado, para mim ouvir música enquanto eu estou trabalhando, para editar os vídeos aqui do canal, né, para editar os áudios do podcast, e é um sonho meu ter uma aqui. Então eu posso ter, por exemplo, um CD player e ligar nela, eu posso ter um toca-disco que já tenha amplificação, né, o pré-amplificador, o pré-fono dele, ligar nela, ou seja, eu só tenho o reprodutor de áudio e eu tenho as caixas de som que já tem um amplificador interno. São caixas muito interessantes que você pode comprar. Se você tem um espaço pequeno, você tem uma mesa pequena, você não tem muito espaço, você pode ter o seu reprodutor de áudio junto com essas caixas da Microlab. Eu já vi elas funcionando. A Microlab tem outras caixas mais potentes, maiores e mais caras, mas essa é a mais barata e essa é uma opção muito bacana para você. Fora, e agora a gente vai falar de uma outra subdivisão, que é o seguinte: as caixas de som, elas podem ter 2 ou 3 vias, certo? O que isso quer dizer? Uma caixa de som com 2 vias, ela vai ter um tweeter e ela vai ter um falante, né? Uma caixa de som de 3 vias vai ter pelo menos 3 falantes, vai ter um tweeter, vai ter um médio e vai ter o woofer. Qual que é a diferença disso daí? Olha, teoricamente, a caixa de 3 vias vai ser melhor, porque você tem o tweeter que vai jogar para você o agudo, você tem o médio que vai jogar os sons médios para você e o woofer que vai jogar o grave, certo? Então, beleza. E você tem a caixa de 2 vias, onde você tem o tweeter, que é o agudo, e você tem o woofer, que é o grave. Pá, mas e o médio? Cadê? Existe uma gambiarra dentro desse tipo de caixa de som, onde o tweeter é responsável por metade do som médio e o woofer é responsável pela outra metade do som médio, que está ali mais perto dos espectros que ele trabalha. Qual que é a pegada? Todo mundo vai falar para você, olha, uma caixa de 3 vias é melhor do que uma caixa de 2 vias. Depende. Por que depende? Porque caixa de som tem categoria de qualidade. Eu, quando era criança, né, quando eu era moleque, eu tinha ali um som 3 em 1 e eu usei por muitos anos a caixa desse 3 em 1, que era um Gradiente. Eu estou falando da Gradiente WZ23. Tem aqui uma foto dela para vocês olhando. Essa caixa veio com o aparelho de som da Gradiente, aí esse aparelho de som da Gradiente queimou e eu usei essa caixa por muito tempo no receiver Philips que eu tenho até hoje aqui, tocando música para mim. E é uma caixa de 3 vias. Pô, eu sempre digo que é padrão de comparação. Se você passou a sua vida inteira ouvindo música com essa caixa da Gradiente, ou qualquer outra caixa de som 3 em 1 da década de 90, anos 2000, ou qualquer caixa de som de microsystem da década de 90, anos 2000, esse é o melhor qualidade de áudio que você vai ouvir na sua vida. Por quê? Porque você não tem padrão de comparação. Você nunca ouviu nada melhor para pensar, caraca, as minhas caixas de som são um lixo. E depois de um tempo, ouvindo muito tempo, né, muitos anos ouvindo música nessas caixas de som da Gradiente que queimaram o Twitter várias vezes, daqui a pouco eu vou falar por que os Twitter queimavam naquela época, né? Eu encontrei uma pessoa, conheci uma pessoa que me introduziu nesse mundo aí um pouco mais audiófilo da coisa, e ele me indicou, olha, tem uma caixa de som que você compra, qualquer pessoa que vai aí pro Paraguai traz ela para você, lembrando que Presidente Prudente está relativamente muito perto aqui da fronteira com o Paraguai. Qualquer pessoa que vai no Paraguai vai trazer para você. É a Infinity Primus P163. Estou mostrando aí para vocês também uma foto da Infinity P63. São caixas de 2 vias, tá vendo lá? Só tem o woofer e o tweeter. Esse que eu estou mostrando para vocês, eu acabei de pegar no Mercado Livre, R$ 1.250, e são caixas de 2 vias. Pequenas, elas são assim, ó, pequenininha assim, né? E a Gradiente é uma caixa torre, deve ter ali 1 metro de altura, mais ou menos. Cara, eu tirei as caixas da Gradiente, coloquei essas pequenininhas da Infinity, eu assustei com o peso delas, né? Uma caixa de madeira parruda, devia pesar ali 6 quilos cada uma. Coloquei ali do lado, liguei, dei play e eu assustei. Caixinhas de som pequenininhas que eu comprei novas 10 anos atrás
e que destruíram totalmente a qualidade de som daquelas caixas da Gradiente. Então eu tinha ali duas caixinhas pequenas de 2 vias que destroçaram caixas muito maiores e de 3 vias. Então, essa noção de que uma caixa de 3 vias é melhor do que uma caixa de 2 vias depende da categoria dessa caixa de som. Se você está falando do mesmo fabricante, mesma categoria, beleza, vai ter um som melhor. Agora, se você está falando de categorias totalmente diferentes, como essa Gradiente, que é dessa linha doméstica, né, que tinha ali dos microsystems da década de 90, anos 2000, uma caixinha da Infinity vai destruir totalmente. Só lembrando que há 10 anos atrás, acho que mais, né, 11 anos atrás, esse par que eu estou mostrando aí para vocês, que é o valor usado dela, né, essas caixas são usadas. Por incrível que pareça, não acha nova no Mercado Livre para comprar, tá bom? Essas duas caixinhas usadas que estão aí por 1.250, há 11 anos atrás eu paguei R$250 no par, vindas diretamente do Paraguai, ou seja, ainda pagando o valor do cara que trouxe, ela me saiu por R$250. Olha a variação do preço do dólar, o que aconteceu. Então a gente vai ter caixas de 3 vias, que vão ter ali os 3 falantinhos, e a gente vai ter caixa de 2 vias, que vai ter 2 falantinhos. Qual que é a pegada para você? É nível de qualidade. Nem sempre uma de 3 vias vai ser melhor que a de 2 vias. Dependendo ali da qualidade, da marca, do nível do fabricante da caixa de som, a caixa de 2 vias vai te dar um rendimento muito melhor. Como todo mundo do mundo audiófilo que eu falava que tinha caixinhas da Infinity dava uma risada de mim. Por quê? Porque eram as mais baratas, as mais fracas, né, do que eu poderia colocar. Mas para mim elas eram perfeitas, cara. Para mim elas eram incríveis. Então, e muito melhor que essas caixas da década de 90 dos aparelhos. Outra classificação que a gente vai ter das caixas de som é que elas podem ser pequenas, como essas duas da Infinity, caixas de som bookshelf e torre. A torre é a caixa mais alta, essa caixa como era da Gradiente. E a bookshelf são caixas pequenininhas. O nome bookshelf, traduzido, quer dizer estante de livro. Então são caixas pequenas para você colocar em estante, para você colocar em cima do móvel. Eles são indicadas para você que não tem espaço, para você que tem sala pequena. Cara, tem apartamento da MRV, que é essa construtora que faz esses apartamentos pequenininhos. O apartamento tem 39 metros quadrados. 39 metros quadrados. Você compra 2 caixas torres, vai enfiar onde? Né? Então, você tem uma sala minúscula. Não tem motivo para você ter uma caixa grande, porque inclusive ela não vai ter espaço para o som reverberar. Então você pode comprar caixinhas pequenas, bookshelf, que não quer dizer que são caixas de baixa qualidade. Tem muita caixa bookshelf muito boa. E você pode colocar ela na sua estante. Normalmente as caixas bookshelf são de 2 vias, mas eu já vi algumas de 3 vias. E a caixa torre, tem caixa torre de 2 vias e tem caixa torre de 3 vias. Que também não influi, o tamanho da caixa não influencia na quantidade de alto-falantes que você vai colocar nela. Vamos lá, vou ser extremamente injusto com vocês. Por quê? Normalmente caixa de som de microsystem tem baixa qualidade. Normalmente essas caixas desses 3 em 1 da década de 80, década de 90, década de anos 2000 tem baixa qualidade. Quando você comprar uma caixa melhor, quando você comprar uma caixa dessas que eu estou indicando para você, você vai perceber que a sua caixa tem baixa qualidade. Porém, agora que você está ouvindo ela, é o único padrão de comparação que você tem para você, elas são incríveis, beleza? E não tem nada errado com isso. Só estou dizendo que dá para melhorar gastando um valorzinho aí um pouco maior, um investimento de longo prazo, porque são coisas que duram muitos anos, tá? Por exemplo, eu tenho uma linha que saiu há uns anos atrás, que é a linha da Pioneer. Andrew Jones. O Andrew Jones é um engenheiro de som que ele foi contratado pela Pioneer e ele lançou uma linha de caixas de som pela Pioneer com umas bookshelf de 2 vias e caixas torres de 3 vias. Qual que foi a avaliação geral do pessoal que gosta de música e analisa esses aparelhos de som? Olha, são caixas de som por um preço bacana. Elas têm preço de caixa de som de entrada, ou seja, as mais baratas, porém elas apresentam qualidade de caixas de som, às vezes 2, 3 níveis acima
daquele nível de preço que elas estão entregando. Sinceramente, quando eu olhei essas caixas de som, eu fiquei maluco, cara. Eu fiquei muito maluco, eu queria ter, de qualquer jeito. Isso foi há 5 anos atrás. Vendi as Infinity, eu tinha... depois que eu comprei o primeiro par de Infinity, como o meu microsystem, como o meu receiver tem saída para 4 caixas, eu comprei mais um par de caixas Infinity, então eu fiquei com 4 P163 aqui no meu som, achava lindo, maravilhoso, achava o máximo. Vendi essas 4 P163 ainda funcionando perfeitamente e comprei essa caixa Pioneer Andrew Jones. Comprei a torre, que era um... Eu tenho espaço aqui na sala, então era um desejo meu comprar caixa torre, ter uma caixa maior, ter uma possibilidade de ter o grave mais bacana, né? A minha obsessão é o grave na música, né? Então, olha só, a gente tem aqui a Andrew Jones Bookshelf, olha só que bonito, né? A Pioneer SP-BS22LR, olha que bonitinha que ela é. Ela tem um falante, ela tem um tweeter, ela é pequenininha, você consegue colocar na sua estante. Eu achei ela no Mercado Livre também por esse valor de R$ 1.976. Ai, quanto tempo eu vou ficar com uma caixa de som dessa? Cara, a minha já tem 5 anos. Tá perfeitinha aqui. Então, como eu falei, as Infinity duraram 11. Fiquei 11 anos com elas. Então, são investimentos de longo prazo. Então, você compra e você vai ter ela por muitos anos. E a gente também vai ter o modelo que eu comprei, que é a Pioneer Torre. Olha só ela aqui. Par de caixas Torres Pioneer SPFS52 Black. Essa é a caixa de som que eu tenho aqui na sala agora. Tem um vídeo aqui, que é o primeiro vídeo que eu falo da minha aparelhagem de som, que eu mostro elas em detalhe aqui na sala. Mas qual que é o lance delas? Olha só, esse modelo que eu achei, só achei esse modelo no Mercado Livre, usada por R$ 3.299,98 o par. Na época que eu comprei essa caixa de som, 5 anos atrás, antes do governo Bolsonaro e do dólar disparar, eu paguei nela, nova, pelo Mercado Livre, R$ 890. Ainda tem aqui a nota fiscal. E em dólar o preço dela não subiu. Mas o que subiu? A nossa moeda desvalorizou e o valor dela subiu em dólar. Não tem como, cara. Então, se você vai comprar ela aqui no Brasil, se você tem alguém que possa comprar nos Estados Unidos para você, provavelmente você vai pagar muito mais barato nela do que comprar aqui no Brasil. Olha só, na época, né? Quando que na época eu ia comprar a caixa torre com ótima qualidade por R$ 890? Não ia, nunca. Então eu comprei e não me arrependo. Qual que é o legal da Pioneer? Olha só, ela tem 3 falantes embaixo e um tweeter. Aí você vai falar pra mim, ué, mas ela não era 3 vias? Ela é 3 vias, cara. Por quê? Porque os 2 falantes de baixo é responsável pelo grave. O falante de cima é responsável pelo médio. E o tweeter é responsável pelo agudo. Então tem essa pegada. Eu tenho 2 falantes para o grave, que é o que dá a melhor qualidade do grave nessa caixa de som. E eu tenho um médio e um agudo. Olha que bacana, né? Uma caixa também, que eu vejo muito o pessoal comprando, e eu tentei, antes de comprar essa da Pioneer, eu quase comprei ela, foi essa caixa aqui da Yamaha, a NS F51 Black. Olha que caixa de som bonita, cara. Essa aqui é nova, tá? Tá nova no Mercado Livre por R$ 3.190. Só que tem uma pegadinha. Essa caixa é de 2 vias. Sim. Eu tenho um tweeter que vai dar para mim o agudo e o médio, parte do médio, e eu tenho 2 woofers embaixo que vão me dar só o grave e parte do médio. Então é como se esses 2 falantes aí funcionassem como um só. Mas eles são 2 para deixar a caixa um pouco mais fina, né? Senão teria que ser um falante muito maior. Mas é uma caixa de 2 vias e está à venda nova por R$ 3.190 no Mercado Livre. Eu não comprei porque eu vi alguns comparativos no YouTube dizendo que a caixa do Andrew Jones, que na época era um pouco mais barata, dava um rendimento muito melhor do que essa daí.
E a última coisa que eu quero falar para vocês é que você tem que respeitar a impedância da caixa de som. Cara, isso é muito importante, cara. Olha, eu, quando era moleque, e a gente não tinha conhecimento de nada, não tinha ninguém para explicar, a gente pegava qualquer caixa de som e ligava em qualquer amplificador. Pegava qualquer caixa de som e enfiava em qualquer receiver. Às vezes pegava, o receiver só tinha saída para 2 caixas e eu tinha 4 caixas. Pegava e juntava, metia 2 caixas na saída de cada saída de caixa de som. Cara, sorte minha, nunca queimou nada. Nunca. Mas tem o perigo de você queimar. Então, todo aparelho de som e toda caixa de som tem o que a gente chama de impedância. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que ter caixas de som que tenham uma impedância compatível com a impedância do amplificador. E onde que eu vejo isso? Cara, no amplificador, na parte de trás, onde você vai ligar as caixas de som, tá lá. É a impedância dele. E a impedância é medida em ohms. Olha aí, ensino médio, segundo ano do ensino médio, aula de física. Todo mundo estudou resistência elétrica na aula de física no colegial. E aí, a gente está usando isso agora aqui na caixa de som. Então tá lá. Normalmente, um receiver, um amplificador, aceita caixas de som com impedância entre 4 e 8 ohms. Ohms é a unidade de medida de resistência elétrica, né? Então, de 4 a 8 ohms. O meu Philips é de 4 a 8 ohms. As caixas de som da Infinity que eu tinha antes tinham impedância de 8 ohms. As caixas da Andrew Jones que eu tenho agora, da Pioneer, têm impedância de 6 ohms. Se você está no receiver, usando 2 caixas de som, normalzinha, cara, quase todas vão dar certo. Quase todas vão dar certo porque todas estão ali na faixa de 4 a 8 e 99% dos receivers que eu já vi na minha vida tem impedância também de 4 a 8 ohms. O problema é quando você vai ligar mais de 2 caixas de som. Então, a maior parte dos receivers que tem saída para 4 caixas de som, então se você vai usar 2, ele aceita entre 4 e 8. Mas se você vai colocar 4, normalmente esses receivers dizem, olha, se você vai usar 4 caixas de som, todas as 4 tem que ter 8 ohms de resistência. Mas e se eu não respeitar isso? Cara, você pode queimar a sua caixa de som, você pode queimar a saída do seu amplificador, pode dar merdinha. Uma coisa que eu percebi, você tem um microsystem, saca aqueles microsystem da década de 80, década de 90, anos 2000? Normalmente as caixas de som dele são feitas para ele. Não, você olha atrás, não tem impedância, não tem nada. Por quê? Porque essa caixa de som é feita para esse aparelho. Você pode até ligar em outro aparelho e não dá nada, mas você pode ligar em outro aparelho e queimar tudo. Porque são caixas feitas especificamente para aquele aparelho. Antigamente, a gente tinha um problema, que a gente, quem aí é da minha idade, 48, tá indo para 50 anos, ou pergunta pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó, a gente tinha um problema de queimar muito Twitter na caixa de som. A gente ligava lá, ouvia muito alto, e de repente, o som ficava fofo, né? Falava, só tem o grave, só. E a gente ia lá, botava o ouvido no Twitter e tinha queimado. Nossa, quanto Twitter eu queimei. Essa caixa de som da Gradiente que eu tinha, uma vez por ano eu tinha que trocar o médio e o Twitter dela. Por quê? Porque a gente ouvia muito alto, né? Adolescente, queria estourar o som, balançar tudo. Quando você pega uma caixa de som dessa, como a Infinity, como a Pioneer que eu tenho agora, eu entrei lá, eu já tive que trocar o Twitter da Infinity, porque veio com defeito. Um deles veio com defeito, ele já veio queimado. Tudo bem, ó, coisa que vem de fora, deu um trabalhão achar o Twitter da mesma marca, comprei no eBay dos Estados Unidos, veio pelo correio. Chegou certinho, mas demorou, tá? A hora que eu fui abrir para trocar o Twitter, você vê que ali dentro tem toda uma eletrônica que você não achava nas outras caixas de som. Pô, eu já abri caixa de som da Philips, né, de 3 em 1 da época só do toca-disco, cassete rádio, que era o seguinte, o fio entrava pela caixa de som, ia nos 2 conectores do woofer, né, do falante maior, e dali já ia lá no Twitter, ele grudava no Twitter. Não tinha nada entre o fio que vinha do woofer e o fio que ia pro Twitter.
E lá dentro dessas caixas de som aqui, você vai ver que tem uns aparatos diferentes ali dentro. A gente tem ali um crossover, né? A gente tem um conector. Qual que é o lance desse crossover? O fio de energia entra pela caixa de som, vai até o woofer, aí do woofer, em vez de ir direto pro Twitter, ele passa para esse crossover, que esse crossover faz o quê? Ele quebra a potência. Então, no caso das Infinities, a potência que chegava ao woofer era 4 vezes maior do que a potência que ia pro Twitter. Então o Twitter recebia 25% de toda a potência que entrou. O falante precisava de mais força para bater, recebia toda a potência que vinha do amplificador, e o Twitter só recebia 25%. Então, por quê? Porque a onda de sonora que sai do Twitter não precisa de tanta potência, porque ela se propaga no ar mais fácil do que a onda que sai do woofer, que precisa de mais força para você poder ouvir. E é por isso que essas caixas de som também têm um grave tão bonito, né? Tão marcante, porque ele tem mais potência do que o Twitter. Isso é muito bacana. Então, resumindo, nós temos caixas de som ativas e passivas. Nós temos caixas de som que são de 2 vias, ou seja, tem 2 alto-falantes. Então a gente tem um tweeter e um woofer. E a gente tem caixas de som que tem 3 vias, que normalmente são 3 falantes, onde você tem um tweeter, que é o agudo, um médio, que são os sons médios, e o woofer, que é o som grave. Ou no caso da Andrew Jones, são 2 falantes para o grave, né? Um falante para o médio e um falante para o agudo. E a gente tem caixas que têm impedância diferente. Caixas que são delimitadas pela resistência, pela quantidade de ohms que o amplificador tem que ter, que tem que ser compatível com a quantidade de ohms que a caixa de som está esperando receber. Né? Olha só que bacana. E dentro disso, cara, a gente tem vários preços, a gente tem várias qualidades. Você pode ter uma caixa de som mais simples, você pode ter uma caixa de som mais barata. Se você entrar aí no Mercado Livre, você vai achar um monte de gente vendendo caixa de 3 em 1 antigo, daqueles da época do toca-disco rádio fita, né, que são caixas de som maiores, de madeira, mais brutas, né? Você vai ver gente vendendo caixa de microsystem, que se você não tiver um microsystem, eu não indico para você comprar, porque são caixas feitas para aqueles aparelhos de som. E você vai ter essas caixas mais premium, né, que nos Estados Unidos elas são extremamente baratas, e aqui elas chegam por um preço um pouco mais salgado. Se você puder achar as Infinities Bookshelf, bacana. A Infinity também tem uma caixa torre, que é bem mais cara, mas eu só usei a Bookshelf, que eu achei muito bacana, que foi assim, explodiu a cabeça para ver que tem qualidade de som muito melhor do que aquilo que eu estava acostumado a ouvir. Você tem essas da Andrew Jones, você tem a Yamaha que eu mostrei para vocês. Se vocês procurarem lá na Amazon, ou mesmo no Mercado Livre, procurar por caixa de som, vocês vão ver 1 milhão de modelos dentro dessa faixa de R$ 1.500 a R$ 3.500. Aí tem as malucas lá, né? Tipo Polk Audio, que custa 10 mil, 15 mil, vai ter caixa de 25 mil. Mas, cara, é muito mais dinheiro para um ganho pequeno. É a mesma coisa que eu falei no vídeo dos aparelhos de som. Os audiófilos pagam uma fortuna por um aparelho de som que às vezes ele vai dar ali 1% de ganho de qualidade sonora. Mas eles pagam para ter aquilo lá, porque eles se acham melhores. Mas você não precisa disso. Uma que eu sempre indico, eu indiquei no vídeo do ano passado, que era uma opção muito bacana, e eu continuo indicando hoje para vocês, que é essa que vocês estão vendo aí, que é a Sony SSC S5, tá? Ela é muito difícil de achar no Brasil, tá bom? Não tem a venda normalmente no Brasil. Você pode comprar essa caixa importando ela dos Estados Unidos. Olha só, a Amazon vende para a Amazon americana, vende para o Brasil, né, pelo site, mas eles já te cobram o imposto, certo? E se você comprar essa caixa nos Estados Unidos, olha só, hoje eu estou gravando esse vídeo no sábado 16 de dezembro de 2023. Você vai pagar ela, infelizmente tem que ser por um cartão de crédito, e ela vai sair com entrega. Olha, eu fiz aqui um cálculo de compra
para ela chegar na minha casa, ela vai chegar por R$ 2.237,65. Olha, uma caixa nova, embora ela seja pequena, ela seja uma caixa bookshelf, ela é uma caixa de 3 vias. Eu não testei essa caixa da Sony, eu nunca vi ela pessoalmente, mas eu procurei muito nos YouTubers americanos que falam dessa. Para eles é uma caixa barata, para eles é uma caixa que qualquer pessoa pode comprar. O pessoal testou e gostou. Todo mundo que testou ela falou que ela tem um bom rendimento, que ela é uma boa caixa, embora ela seja de plástico, ela é plástico industrial, ela não é de madeira, então ela é uma caixa um pouco mais leve, mas ela é uma caixa que tem muito boa qualidade sonora, uma caixa bem melhor do que qualquer outra coisa que você possa ter aí do ponto de vista de microsystem de 3 em 1. E ela chega na sua casa por R$ 2.237,65. Olha lá. Total, mudando, ela vai custar R$ 608, né, convertendo $123 para reais. O envio dela aqui para minha casa sai por R$ 442, porque é grande. Imagina, 2 caixas dessa numa caixa. Então é grande, quase mais da metade do valor da caixa é o transporte, o que dá um total de R$ 1.050. E tem R$ 1.085 de imposto e uma tal de taxa de garantia de câmbio que é de R$ 101,47 e ela sai por R$ 2.237,65. Olha, se você tem para investir, é um valor interessante, porque você não vai achar nada novo no Brasil mais barato que isso. E se você tiver alguém que está nos Estados Unidos, alguém que vai para os Estados Unidos, alguém que mora lá, você pode pedir para ele comprar e mandar para você como presente, né? Olha que bacana, né? Às vezes passa sem pagar taxa e às vezes você vai ter que pagar taxa, não tem jeito. Aí depende muito do atropelo que tiver na Receita Federal. E por ser uma caixa grande, cara, você vai pagar, é fatal. Então é melhor você já comprar aí no site da Amazon e eles vão entregar na sua casa. Gente, é isso. Caixa de som. Então você tem que ter um amplificador. Você pode ver isso no vídeo anterior que eu gravei. Você vai ter um amplificador, você vai ter um CD player, ou um Blu-ray player, ou um DVD player, ou um toca-discos, e você precisa ter caixa de som. Caixa de som é a parte. Infelizmente ali, para você ter qualidade na música que você está ouvindo, é um conjunto, né? É amplificador, é o reprodutor, é a caixa de som, a qualidade da mídia que você está ouvindo. E isso tudo influencia. E esse foi o vídeo de hoje. É muita informação, né, cara? Muita coisa. Mas se você tem dúvida, coloca aqui no comentário. Vamos conversar sobre esse assunto aqui no comentário e a gente vai aí expandir um pouco mais esse nosso papo, né? Essa nossa possibilidade de melhorar um pouco aí o equipamento de som que você tem na sua casa ou de comprar o seu primeiro aparelho de som que está aí na sua casa. Gente, bacana. E a gente volta semana que vem com o último vídeo do ano, né? Já está acabando aí, Natal, aquela coisa toda. Então, eu acho que vai ser um vídeo de aquisições do ano. Vamos ver se vai rolar ou se não vai. Beleza, gente? Então a gente se vê semana que vem.